Vibe Mundial FM. O que seria nós colocarmos a espiritualidade em prática? Porque será que espiritualidade, para nós estarmos conectados com esse tipo de energia, nós temos que estar em templos, sinagogas, monastérios, igrejas? Será que isso é necessário? Será que o sentido prático só funciona dentro desses locais ou quando nós estamos filosofando ou pensando em Deus? Eu acredito que no programa de hoje nós vamos colocar de uma forma um pouco diferente isso. Porque a espiritualidade ela está em tudo. Por isso que quando nós falamos de Deus, ou do nome que você preferir dizer, ele está em tudo. Tudo, 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 tudo. Ele está no seu pensamento, está no seu sentimento, está nas suas ações, está em como você lida com a sua energia pessoal projetada através das experiências que você vive. Então, espiritualidade, para mim, colocada em prática, significa desde que a gente está no propósito existencial, que nós reencarnamos, porque eu acredito sim em reencarnação, tem algumas pessoas que não acreditam. Eu acredito que a verdadeira vida, ela representa esta síntese de todas essas energias e todas essas forças que nós vivemos através das reencarnações. Então as experiências, elas são acumulativas. Quando eu comecei a estudar teosofia, eubiose, a própria realidade correspondente à cosmogênese, à evolução de tudo do cosmos, e também da antropogênese, à evolução do ser humano, eu comecei a compreender que tudo é acumulativo. Como eu já falei em vários programas aqui, aqueles mesmos átomos que iniciaram tudo, através da criação de reinos que hoje nós chamamos de minerais, vegetais, animais e hoje o ser humano, tudo isso representa experiências acumulativas, ou seja, um reino do futuro, que para simplificar nós vamos chamar aqui de anjo, nós temos o que? Essa formação sendo trabalhada e burilada agora. Então todo mundo está de uma certa forma gravítico de anjos. Então essas energias no futuro, elas estão sendo feitas agora por nós. Então todas essas experiências, todas essas realidades representam o que? Espiritualidade. Então espiritualidade não representa só o ato de rezar, o ato de orar, o ato de se sintonizar com Deus num momento específico. Nós precisamos entender que isso está em tudo e a todo momento, até mesmo quando você dorme, você está trabalhando a sua evolução. Você faz um desdobramento astral, onde você passa experiências nesta dimensão mais sutil de consciência, alguns mais evoluídos, podem chegar também em energias mentais, que representam uma gramatura mais sutil. Você está fazendo o quê? Você está evoluindo. Quando nós falamos da espiritualidade, meu ponto de vista, veja bem, eu considero que representa o ponto central de uma energia que existem dois polos na atual evolução que vivemos. O que seriam esses dois polos? Nós temos a possibilidade, com o nosso livre-arbítrio, de aprender no amor ou de aprender no rigor. Tudo na evolução ocorre dessa forma e tudo possui uma elevação, um momento de ápice, posteriormente um declínio. O que é isso? Espiritualidade. Quando nós passamos, de repente, experiências na nossa vida com familiares, com trabalho, trabalhando diretamente a energia da condição financeira, todos nós buscamos essa resolução no momento atual, independente do sistema que estamos engendrados. Tudo isso é o que? É o nosso livre-arbítrio como energia espiritual, que isso foi ofertado para nós através da divindade, para que a gente aprenda. Então, os nossos acertos, os nossos erros, tudo isso no sentido prático, tudo que vivemos é espiritualidade. Por isso que, em um exemplo, eu já falei várias vezes no programa, né, mas eu falo novamente aqui, quando Buda estava no seu processo de meditação, quando ele retornava de Samadhi, Nirvana, não importa o nome que você queira dar,
ele abraçava tudo e todos, ele abraçava objetos, ele abraçava animais, ele abraçava pedras, ele abraçava tudo e chamava todo mundo de meus irmãos, porque ele entrava nessa síntese de compreensão espiritual que Deus está engendrado em tudo. Então, quando nós falamos, que é o que eu vou buscar trabalhar com vocês aqui nesse programa, de uma espiritualidade aplicada, nós precisamos entender que a espiritualidade na prática, ela está muito além, como eu disse, de templos, sinagogas, igrejas, monastérios, condutores que seriam, vamos lá, dirigentes espirituais, né, da religião, que de repente você está conectado, ou mesmo o conhecimento que você busca como livre pensador nas redes sociais ou através de livros, não importa. Tudo isso é espiritualidade. Muitas vezes isto é confundido com a necessidade vibracional de estarmos em um local específico, atuando ou vibrando de uma forma específica para falar que estamos conectados ao nosso caminho espiritual. Eu acredito que no momento atual, Era de Aquário, um novo momento onde a humanidade precisa começar a iniciar diretamente a sua energia correspondente a valores coletivos, a valores onde realmente nós nos enxergamos como grupo. Aí sim nós estamos começando a entrar em sintonia com a espiritualidade de um novo contexto evolutivo. Os ensinamentos dos mestres, eles não possuem um tempo de valia, eles representam ensinamentos correspondentes a uma eternidade, mas a forma como eles professam o seu conhecimento é de acordo com o momento que eles reencarnam. Então as pessoas que hoje estão aqui, de repente aguardando o retorno do Cristo, principalmente no nosso país, que está enraizado em relação ao cristianismo como religião principal, mas temos todas aqui, independente do nome que você coloque a um ser especial, essas pessoas, se elas estão aguardando um ser que vai trazer os mesmos valores e o mesmo padrão de 2000 anos atrás, voltando ao exemplo do Cristo, estão desatualizadas, no mínimo 2000 anos ou um valor de uma era. Então, gente, nós precisamos entender que sempre quando um grande mestre, um Bodhisattva, um avatar, um Buda, se manifesta aqui no jogo evolutivo, ele vem trazer o contexto novo, por isso que ele se choca com os valores atuais. E na maioria das vezes eles são incompreendidos, eles são julgados pela ignorância da humanidade e muitas vezes foram sacrificados. Isso significa o quê? Porque a humanidade não está preparada para um impulso correspondente ao novo. Dificilmente, quando esta realidade se manifesta, ela é reconhecida de cara. Como disse Buda, novamente cito ele, não existe bem e mal, existe ignorância e conhecimento. Então, as pessoas que começam a se aprumar com esses novos valores, quando começam a se situar na realidade, agora eu cito o meu mestre, o professor Henrique José de Souza, que patriarca da Sociedade Brasileira de Obiose, não está mais aqui entre nós. Ele disse que não existe coisa mais fantástica do que a realidade. E quando nós falamos da realidade, eu ouso colocar esse outro termo, a atualidade, representa nós aprendermos a nos atualizar. Nós fazermos um upgrade, uma atualização da nossa energia pessoal para que a gente entenda o que representa o ensinamento, que representa uma força eterna dos grandes mestres colocados agora. E isso eu estou falando independente de religião. Seja você cristão, seja você espírita, seja você umbandista, seja você maçom, seja você da eubiose, seja você Rosa Cruz, seja você de qualquer religião, hinduísmo, seja você do islamismo, não importa. O ser humano, através da sua personalidade, ele cria essas ramificações que, na verdade, vai conduzir para um mesmo local. Vibe Mundial.